E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bora para mais um vídeo do XRP no Decryptobase. Enquanto a maioria das pessoas olha para o gráfico do XRP esperando algum sinal de vida, algo muito mais importante já começou a acontecer fora da tela. De um lado, a Europa começou a integrar o XRP dentro da sua infraestrutura de pagamentos, não como promessa futura, mas como um sistema real, operacional e rodando no mundo de verdade. Do outro, um dos maiores bancos do planeta olha exatamente para esse cenário: adoção, uso, clareza regulatória, e afirma que o preço do XRP pode subir mais de 300%. Isso não é coincidência, isso é causa e consequência. O problema é que o mercado sempre erra o time porque olha para o efeito e ignora completamente a causa. E hoje, se você não entender essa relação, vai acabar descobrindo isso do pior jeito possível, quando o preço já estiver se ajustado. E se esse tipo de leitura já está te deixando desconfortável, é exatamente por isso que você precisa estar aqui. Então se inscreva no canal, deixa o like e compartilha, porque essas conexões nunca aparecem quando o preço já explodiu, elas aparecem agora, enquanto quase ninguém está prestando atenção. Toda grande mudança segue o mesmo roteiro. Primeiro, ela acontece em silêncio, depois ela começa a ser usada por sistemas grandes demais para falhar. Só então o preço reage. Foi assim com a internet, foi assim com o e-commerce, foi assim com qualquer tecnologia que saiu do campo da curiosidade e entrou no campo da necessidade. E o varejo, ele sempre espera o terceiro passo, e é por isso que sempre chega atrasado. Nós vemos aqui nessa matéria que a Ripple XRP aprofunda sua presença na infraestrutura de pagamentos da Europa. Nós vemos aqui abaixo que, em vez de apresentar a blockchain como uma substituta para a infraestrutura existente dos bancos, a integração mais recente se concentra em algo muito mais pragmático: a compatibilidade. Ao se conectar ao TAS Network Gateway, a Ripple XRP agora integra-se à infraestrutura de pagamentos principal da Europa, permitindo que os bancos interajam com a liquidação baseada em blockchain, enquanto continuam a operar os seus sistemas legados normalmente. O resultado é um caminho simples para instituições que buscam ganhos de eficiência sem risco operacional de substituir o que já funciona. Um pouco mais abaixo aqui nós vemos que a estrutura da Ripple foi projetada para reduzir os tempos de liquidação e simplificar a troca de mensagens entre instituições. As transações podem ser realizadas quase em tempo real, com fluxos de dados mais limpos e menos intermediários. E igualmente importante para a Europa, a conformidade está integrada ao processo. Transparência, trilhas de auditoria e padrões de relatório são gerenciados dentro do fluxo de trabalho, atendendo às expectativas regulatórias em vez de entrar em conflito com elas. Nós vemos aqui que, para as instituições que optam em utilizá-lo, o XRP pode funcionar como um ativo de ponte, reduzindo a necessidade de manter contas pré-financiadas em múltiplas moedas. Nós vemos aqui que isso pode liberar capital e melhorar a eficiência do banco patrimonial. A Ripple XRP, ela não está fazendo marketing na Europa, ela está se infiltrando na infraestrutura de pagamentos, conectando bancos, sistemas e liquidações transfronteiriça. Esse tipo de movimento, ele não acontece para testar o mercado, acontece quando existe demanda real, problema real e solução pronta. Infraestrutura não se constrói para especular, se constrói para funcionar todos os dias, com volumes gigantes, sem falhas. E quando um ativo começa a ocupar esse espaço, ele deixa de ser opcional. E se você percebe que isso não parece uma coincidência isolada, mas um movimento coordenado que quase ninguém está discutindo, se inscreve aqui no canal, deixa o like, compartilha. Esse tipo de informação some rápido e geralmente só reaparece quando já é tarde demais para agir com calma. Quando infraestrutura está sendo montada, o gráfico parece morto, sem emoção, sem hype, sem narrativa bonita. E é exatamente por isso que o varejo ignora, mas o mercado institucional, ele não reage a candles, ele reage a uso, eficiência e dependência sistêmica. E quando a dependência começa a se formar, o preço, ele ainda não reage, ele espera confirmação
funcional. E é aqui que entra a segunda peça desse quebra-cabeça. Um grande banco global analisa o cenário completo: adoção em infraestrutura, avanço institucional e recuo regulatório. E a conclusão é direta: o preço atual do XRP não reflete esse novo papel. Por isso, surge a projeção de uma valorização de acima de 300%, não como chute, mas como ajuste de modelo. Quando bancos fazem esse tipo de projeção, eles não estão pensando em hype, eles estão pensando em reprecificação estrutural. Nós vemos aqui na matéria que o XRP deve disparar 330% após recuo da SEC, afirma o gigante bancário Standard Chartered. Nós vemos aqui abaixo que o Standard Chartered prevê uma valorização de 330% para o XRP até 2026. Nós vemos que o Standard Chartered demonstra otimismo em relação ao XRP, prevendo uma valorização de 300% para $8 até 2026, impulsionada por mudanças regulatórias favoráveis e tendência de mercado positiva. Nós vemos mais abaixo que Geoffrey Kendrick, que é chefe global de pesquisa de ativos digitais da Standard Chartered, cita 2 catalisadores principais para a perspectiva otimista do XRP. Um deles é a retirada do recurso da SEC contra a Ripple, reduzindo a incerteza jurídica, e a possível aprovação de um ETF spot do XRP. Aí fica a pergunta, né? Qual é esse ETF spot do XRP que a Standard Chartered sabe, né, que está esperando uma aprovação? Seria ali o da BlackRock? Porque nós já tivemos aí diversos ETFs aí aprovados, né? Aqui diz que é isso que poderia desbloquear investimentos institucionais substanciais, né? Mais abaixo aqui nós vemos que o preço do XRP, né? Nós vemos aqui que continua altamente sensível a desenvolvimentos regulatórios e a adoção em massa. A retirada da SEC sinaliza uma crescente aceitação dos ativos digitais pelo público em geral, o que provavelmente atrairá investidores institucionais hesitantes. Um ETF à vista aumentaria ainda mais a liquidez e reduziria as barreiras de entrada, potencialmente alimentando uma pressão de compra significativa e impulsionando uma forte alta de preço, né? Nós vemos aqui que, bem, a perspectiva otimista da Standard Chartered reforça a tese de uma grande valorização do XRP. Embora a volatilidade do mercado represente riscos, a clareza regulatória e a crescente adoção institucional sustentam um forte potencial de crescimento a longo prazo. Nós vemos que os próximos meses poderão ser decisivos, com a acumulação estratégica e os desenvolvimentos de mercado a determinarem se o XRP atingirá sua meta de $8 ou seguirá um caminho mais conservador. De qualquer forma, o XRP continua a ser um ativo digital a acompanhar de perto. Como vocês podem ver, essa matéria ela foi publicada no dia de hoje, no dia 30 de dezembro, tá? Então, no dia de hoje, a Standard Chartered diz que o XRP pode ter uma grande valorização com mais alguma clareza regulatória e com a aprovação de um ETF spot. Agora, qual seria esse ETF spot que a Standard Chartered está aguardando a aprovação? Porque nós tivemos diversos ETFs aí aprovados nos últimos meses, né? E o único que ainda não apareceu é o ETF da BlackRock, né? Que existe diversos rumores aí de que este ETF também pode chegar aí ao mercado de criptomoedas, né? E é por isso que essa fase ela é a mais desconfortável de todas. Por quê? Porque o preço ainda não confirmou, o noticiário ainda não explodiu e os influenciadores ainda não estão gritando. Tudo parece cedo demais, mas historicamente é exatamente aqui que o jogo se decide. Quando o preço sobe, o risco psicológico diminui, mas o risco financeiro aumenta. Quando infraestrutura vira dependência, o mercado ele não pede permissão, ele se reorganiza. O preço ele não sobe porque alguém acreditou, ele sobe porque o sistema passou a precisar daquele ativo. E quando isso acontece, o varejo percebe tarde demais que não estava acompanhando uma narrativa, estava assistindo à construção de algo muito maior. Agora, olhando para o gráfico diário do XRP, o comportamento ele começa a fazer ainda mais sentido. O preço atual ele está se mantendo próximo à região de $1,86, exatamente dentro de um canal de baixa bem definido. Na verdade, rompeu esse canal de baixa aqui, mas precisa
precisa do quê? Precisa de confirmação, né? Esse canal ele vem se formando aqui há meses, não é queda desorganizada, é correção aqui controlada. As médias móveis exponenciais de 9 e de 20 períodos seguem apontadas para baixo, com a média curta abaixo da média longa, o que confirma que, no curto prazo, o mercado ainda não entrou em fase de expansão. Mas existe um detalhe importante: o preço ele começa a andar lateralizado, próximo da base do canal, sinal clássico de desaceleração da pressão vendedora. Em termos de suporte, a região entre $1,77 e $1,85 é crítica, é onde o preço vem sendo defendido repetidamente. Já as resistências mais claras estão em $1,97, $2,12 e $2,25, níveis onde o mercado já mostrou rejeição forte no passado. O RSI ele trabalha próximo da região dos 40 pontos, 41 pontos nesse momento, longe de euforia e também longe de sobrecompra. Isso indica um mercado cansado, não um mercado esticado. Em ciclos anteriores, essa zona costuma anteceder fases de acumulação, não de explosão imediata. E a tendência geral segue clara: tendência baixa no curto prazo, mas dentro de um contexto onde o preço está sendo comprimido, não abandonado. Quando o gráfico faz pouco barulho, mas mantém estrutura, normalmente não é desinteresse, é preparação. O erro nunca foi acreditar no XRP, o erro é esperar o preço contar a história primeiro. Hoje, a história ela está sendo contada de outra forma na infraestrutura da Europa e nos modelos de grandes bancos. Isso é causa e consequência, e quem insiste em olhar só para o gráfico vai continuar chegando no mesmo ponto de sempre, quando tudo já fica óbvio e caro. E se você não quer ser parte do grupo que só entende depois que vira manchete, se inscreve no canal, deixa lá, compartilha esse vídeo, porque quando essas histórias chegam ao grande público, o movimento real já aconteceu e quem não estava atento fica apenas assistindo. E eu ficando por aqui, bons negócios e paz.